Câmara e Senado se reuniram em sessão conjunta nesta quarta-feira para dar continuidade à análise de vetos presidenciais. Todos os 5 vetos analisados foram mantidos pelo Congresso, a começar pelo veto parcial de Jair Bolsonaro a dispositivos da Lei Geral das Agências Reguladoras. Com isso, ficaram mantidos vetos à indicação de diretores vinculados a empresas fiscalizadas nos 12 meses anteriores à nomeação, a lista tríplice para a seleção de integrantes da agência e a obrigatoriedade de diretores comparecerem anualmente ao Senado para prestarem contas. Já no texto que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os parlamentares mantiveram o veto à previsão de que a revisão dos dados deveria ser feita por uma pessoa e não por algoritmo, caso solicitada pelo titular. Se esse veto cair, nós iremos acabar com as chances de empresas como startups, por exemplo, se instalarem no país. Isso porque esse texto vetado obriga que uma pessoa faça uma revisão de decisões tomadas por um sistema, por um algoritmo. E aí a grande pergunta é: qual é o custo disso? Forçar empresas a contratar gente para fazer essas revisões, é claro que as pequenas empresas de tecnologia, as startups, não vão querer se instalar no Brasil. Isso atrapalha a economia, é uma absurda tentativa de interferir no mercado. No caso das startups, o próprio dono das startups vai poder fazer. À medida que o consumidor encontrar um dado errado, ele vai pedir que o dado seja corrigido. Precisa da pessoa natural para fazer isso, o computador não faz. Existe um equívoco, inclusive por parte do governo, que foi induzido a erro, dizendo o seguinte: terá que contratar milhares de pessoas. Não é isso, é apenas uma pessoa que pode ser o dono da empresa. Embora a Câmara tenha rejeitado o veto de Bolsonaro, o mesmo não aconteceu no Senado e com isso ele foi mantido, já que é preciso maioria absoluta nas 2 casas para que um veto seja derrubado. Algo parecido aconteceu ao veto total ao projeto que regulamentava a profissão de cuidador, que não alcançou votos suficientes para ser rejeitado na Câmara e com isso foi mantido sem nem chegar a ser analisado pelos senadores. Ora, hoje nós temos cuidadores que não concluíram esse curso do MEC. Então a lei vai e diz: aqueles que já se encontram exercendo atividades há no mínimo 2 anos e que por ocasião da lei não ainda fizeram o curso, têm 3 anos para cumprir esse curso. Ou seja, a lei reconhece que já existem cuidadores sem o curso que ela está especificando. Quem diz que estes são maus cuidadores simplesmente por não ter o curso? Num cenário de quase 13 milhões de desempregados no Brasil, você regulamentar essa profissão significa você gerar emprego, significa você dar formalidade, significa você dar proteção previdenciária, inclusive. Porque essas pessoas vivem principalmente na informalidade. Por fim, o Congresso manteve mais 2 vetos totais: a proposta que criaria o Cadastro Nacional da Pessoa Idosa e ao projeto que estabelecia prazo de 180 dias após concessão de liminar para o Supremo julgar o mérito de uma ação. O único veto que ainda tranca a pauta do Congresso e que acabou ficando para a semana que vem é o projeto que estabelece novas regras para as eleições municipais de 2020. No entanto, para ter validade no próximo pleito, o texto teria de ser analisado ainda esta semana e a decisão deve acabar a cargo do TSE. Com nova sessão do Congresso marcada para a próxima terça, a previsão é de que deputados e senadores finalmente votem a lei de diretrizes orçamentárias.